Portanto, cada anjo é uma perfeita forma humana. Nos 2 artigos precedentes, mostrou-se que o céu em todo o complexo representa um só homem, e que o mesmo sucede a cada sociedade no céu. Da série de razões que se deu, segue-se que cada anjo representa igualmente um homem. Como o céu é homem na maior forma e uma sociedade do céu o é na menor forma, do mesmo modo o anjo é o céu na mínima forma. Porque na forma mais perfeita, qual é a forma do céu, há semelhança do todo na parte e da parte no todo. Se tal sucede, é porque o céu é uma comunhão, porquanto comunica a cada um tudo o que ele tem, e cada um recebe dessa comunhão tudo o que possui. O anjo é receptáculo e, por conseguinte, é o céu na mínima forma, como acima se mostrou em seu artigo. Do mesmo modo, o homem, quanto mais ele receber o céu e quanto mais também ele for receptáculo, mais ele é o céu e ele é anjo. Ver número 57. Isto é assim descrito no Apocalipse. Mediu o muro da Santa Jerusalém 144 côvados, medida de homem, que é a medida de anjo. Capítulo 21, versículo 17. Aí, Jerusalém é a igreja do Senhor e, em um sentido mais elevado, o céu. O muro é a verdade que protege contra o ataque dos falsos e dos males. O número 144 são todas as verdades e todos os bens no complexo. A medida é a sua qualidade. O homem é aquele em que estão todas essas verdades e todos esses bens, no geral e na parte. Por conseguinte, aquele em que está o céu. E como o anjo também é homem, segundo essas verdades e esses bens, por isso é dito medida do homem, que é do anjo. Tal é o sentido espiritual dessas palavras. Quem poderia, sem esse sentido, compreender que o muro da Santa Jerusalém era a medida do homem, que é a do anjo? Mas volto agora à experiência. Que os anjos são formas humanas ou homens é o que vi 1000 vezes, pois conversei com eles como um indivíduo conversa com outro. Ora com um só, ora com muitos em conjunto, e nada vi neles que diferisse do homem quanto à forma. Fiquei até admirado algumas vezes que assim fosse. E para que não se diga que era falácia ou visão da fantasia, me foi dado vê-los em plena vigília ou quando estava em todo o sentido do corpo e em estado de clara percepção. Eu também contei-lhes muitas vezes que, no mundo cristão, os homens se acham em tão cega ignorância a respeito dos anjos e dos espíritos, que eles creem que são mentes sem forma e puros pensamentos, de que eles não têm ideia alguma, senão como de alguma coisa de etéreo, tendo em si ou vital. E como não lhes atribuem coisa alguma do que pertence ao homem, exceto o cogitativo, eles creem que os anjos não veem porque não têm olhos, não ouvem porque não têm ouvidos e não falam porque não têm boca nem língua. Disseram-me os anjos, a esse respeito, que eles sabiam que tal crença existe entre um grande número no mundo, e que ela reina entre os eruditos, e também, coisa de que se admiravam, entre os sacerdotes. Eles deram-me também a causa disso. É que os eruditos, que foram os promotores,
e a princípio emitiram tal ideia sobre os anjos e os espíritos, pensaram a respeito deles segundo os sensuais do homem externo, e não segundo uma luz interior, nem segundo a ideia comum que foi gravada em cada homem. Assim não podem deixar de imaginar tais coisas, pois que os sensuais do homem externo percebem somente as coisas que estão na natureza, mas não as que estão acima dela, nem por conseguinte coisa alguma do que diz respeito ao mundo espiritual. A falsidade do pensamento a respeito dos anjos passou desses promotores, como chefes, a outros que pensaram não por si próprios, mas segundo tais chefes. E os que primeiro pensaram segundo os outros, e assim formam a sua fé, e que depois consideram por seu entendimento as coisas que eles creram, podem dificilmente desprender-se delas. Por isso é que a maior parte as aceita, confirmando-as. Disseram-me depois que os simples de fé e de coração não têm tal ideia sobre os anjos, mas têm a ideia de que os anjos são homens do céu. E isso porque eles não apagaram pela erudição aquilo que neles fora gravado do céu, e porque eles nada concebem sem uma forma. Daí é que nos templos os anjos, quer em escultura, quer em pintura, foram sempre representados como homens. Quanto a esse conhecimento interno que procede do céu, eles me disseram que é o divino influindo nos que estão no bem da fé e da vida. De toda a minha experiência, que agora é de muitos anos, posso dizer e afirmar que os anjos, quanto à sua forma, são absolutamente homens, tendo uma face, olhos, orelhas, peito, braços, mãos, pés. Eles se veem mutuamente, ouvem, conversam entre si. Em uma palavra, nada lhes falta absolutamente do que constitui um homem, exceto que eles não são revestidos de um corpo material. Eu os vi em sua luz, que excede em muitos graus a luz do mundo ao meio-dia, e nessa luz eu discernia todas as suas feições mais distinta e claramente do que vejo as faces dos homens da terra. Foi-me também concedido ver o anjo do céu íntimo. Ele tinha a face mais brilhante e mais resplandecente do que os anjos dos céus inferiores. Eu o examinei, e ele tinha a forma humana em toda a perfeição. Mas cumpre saber que os anjos não podem ser vistos pelos olhos do corpo do homem, mas pelos olhos do seu espírito, porque o espírito do homem está no mundo espiritual, e todas as partes de seu corpo estão no mundo material. O semelhante vê o semelhante em razão da similitude. Além disso, o órgão da vista do corpo, que é o olho, é tão grosseiro que ele certamente não vê as coisas menores da natureza sem ser com o auxílio de instrumentos de ótica, como todos sabem. E, com mais forte razão, não pode ver as coisas que estão acima da esfera da natureza, como todas aquelas do mundo espiritual. Mas a verdade é que essas coisas são vistas pelo homem quando ele é desligado da vista do corpo e a vista de seu espírito é aberta, o que se faz em um momento, se o Senhor deseja que tais coisas sejam vistas. E, então, o homem não sabe outra coisa senão que ele as vê pelos próprios olhos do corpo. Assim foram vistos os anjos por Abraão, por Lote, por Manoá e pelos profetas. Assim foi visto o Senhor depois da ressurreição pelos discípulos, e foi também desse modo que os anjos foram vistos
por mim. Como os profetas assim viram, por isso é que eles foram chamados videntes e homens de olhos abertos. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, Números, capítulo 24, versículo 3. E que fazer ver assim foi chamado abrir os olhos, como se deu com o moço de Eliseu, a cujo respeito se lê. Orando, Eliseu disse: Jeová, abre, peço, os olhos dele para que veja. E abrindo Jeová os olhos do moço, viu, e eis aquele monte cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Espíritos probos, com os quais também conversei a respeito disso, lastimaram de coração que tal ignorância existisse na igreja, sobre o estado do céu e sobre os espíritos e os anjos. E indignados eles diziam que eu devia positivamente declarar que eles não são mentes sem forma, nem sopros etéreos, mas homens em forma humana, e que eles veem, ouvem e sentem do mesmo modo que os que estão no mundo.